provisório, é um estadual provisório. A ideia é que, nesse momento, é que a gente possa falar e debater a construção do novo elo estadual. Então, para que isso possa ficar claro na cabeça das pessoas, vamos chamar algumas pessoas aqui à mesa para ajudar a dialogar com o que nós conseguimos acumular até esse momento. Então, eu queria chamar aqui os dois porta-vozes da rede estadual, Valéria Tati, painel. Quer chamar o companheiro Jefferson Moura. Apesar do companheiro Julianelli pedir ele para voltar aqui à mesa. E o companheiro Molon, por favor. Bom, pessoal, eu queria, iniciando esse processo, falando um pouco do que aconteceu até aqui e do que nos espera daqui para frente. Foi uma caminhada, quem está aqui desde 2013, desde a fundação em 2013, em fevereiro, em Brasília, onde mais de 1.500 pessoas do Brasil inteiro se reuniram lá para dizer sim à rede de sustentabilidade. Muita coisa aconteceu, muita coisa, muitos altos e baixos, muitas emoções, uma vez lá em cima nas pesquisas, depois a gente lá embaixo, um desastre aéreo que fataliza e que muda um pouco a história da eleição passada, o não do TSE, a nossa primeira tentativa digna, militante, autoral, de poder conseguir conquistar o partido a fim de disputar as eleições ainda em 2014, um esforço hercúleo do Brasil inteiro, colhendo mais de 1 milhão de assinaturas para esse processo, a volta do processo de coleta de assinatura, a ressaca eleitoral que tomou todos nós depois do processo. Então, assim, foram muito altos e baixos, e que é impossível a gente não chegar aqui e agradecer todas as pessoas que estão hoje ainda no processo da rede de sustentabilidade e as que já saíram. É importante reconhecer a importância das pessoas do processo que tiveram desde 2013 e que todo o movimento dessas dificuldades, todas que aconteceram, hoje não caminham mais com a gente, outras estão caminhando, mas que merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração, porque participaram e muito na construção desse processo. Não foi fácil. Depois da saída de companheiros dela estadual, ficou reduzido a 4, 5 peças atuantes, atendendo demandas do Estado inteiro, da formação de coletivos, pessoas querendo conversar. Isso antes da legalização. Agora, vocês imaginam depois da legalização. A quantidade de nãos que a gente dizia a cada telefonema, eu, Valéria, Fred, Jefferson, de gente da pior espécie nos procurando. A maior coisa que a gente falava era não para as pessoas. Gente viciada, gente querendo ser o presidente do partido, e a gente explicando, a gente não tem presidente. Cada telefonema desse, a gente explicando para as pessoas, eram 10 minutos, explicando, era um processo pedagógico de explicar para pessoas que a rede não era igual a esses partidos que estavam aí. Isso exauriu a gente emocionalmente, exauriu o nosso tempo, exauriu nosso tempo com a família. Então não foi um processo fácil para quem segurou essa onda do último congresso que aconteceu até aqui. Foi muito duro, ao mesmo tempo prazeroso. Com certeza a gente podia ter feito um congresso melhor do que esse. Com certeza o próximo congresso será melhor do que esse. Mas a gente sabe que o que fez foi o possível. O que está até aqui, o que foi dado até aqui, é o possível. E falando do futuro, eu acho que a rede só vai nos orgulhar. Na Nacional, a gente está querendo fazer o maior processo de transparência a centavos de contratações, de tudo que vier do fundo partidário. Nenhum partido vai ter a transparência que a rede de sustentabilidade vai ter com os recursos públicos do fundo partidário. A gente está querendo colocar que cada centavo, cada militante possa saber o que é feito com os recursos do fundo partidário. E vai se refletir no próximo elo estadual. Todas as contas, cada centavo, cada dinheiro, cada contratação, cada verba utilizada será dada à prestação de contas de todos os filiados. Eles também vão poder, de alguma maneira, apontar como melhor podemos usar esses recursos, não só no município, como no Estado e assim por diante.
Então a gente começa primeiro dizendo, olha, nós estamos transparentes, a gente tem o processo de transparência hoje vai ser muito maior do que qualquer partido que trata seu fundo partidário de maneira pouco clara para os seus filiados e para os seus próprios membros, inclusive. Acredito muito que esse momento que está chegando, da rede ter nascido no que é talvez a pior crise do país, não seja à toa. Só aumenta e muito a nossa responsabilidade como partido, que está colocando na cabeça e nos corações de muitas pessoas ensejando o novo, renovando a esperança no processo político, renovando o seu desejo de ter um processo político que seja mais limpo, mais correto, mais direto, mais sincero, mais cordial, mais fraterno. E a gente está tentando representar todos esses sonhos aqui na rede hoje. Não é fácil, como a Alê falou, a gente está criando processos, metodologias na base da tecnologia para ampliar os nossos processos de decisão. Está sendo criado. Tem gente que antes da rede ser criada já estava cobrando a plataforma. Não é tão simples quanto parece, os códigos, fontes. Então, assim, a ideia de poder aliar a democracia de alta intensidade na rede, dando voz aos seus filiados, ela vai passar pela parte tecnológica. É impossível a gente estar no século XXI e esse processo não ser incorporado num partido político. Fica aqui, então, meu agradecimento a todas as pessoas que passaram, que contribuíram, que tiveram nessa caminhada, desde a coleta de assinatura, na organização de eventos, na organização das formaturas, nas filmagens, nas transmissões ao vivo, todas as pessoas que, de alguma maneira, até aqui, construíram, asfaltaram esse caminho para esse momento aqui, que vai dar um sopro, vai dar um ar, vai dar uma renovada, vai dar um norte. O pessoal não gosta de falar do norte, não, né? Porque fala a questão do norte, mas o norte é a questão da estrela guia, que é a estrela do norte, que é a referência para a navegação, para que nós possamos conduzir os próximos 2 anos de maneira consolidada, marcando a nossa posição e construindo esses sonhos que habitam o coração de cada um. Valeu, muito obrigado por tudo, pela compreensão e por esse momento que a gente passou. Gente, agora é a hora do agradecimento a todas e todos, né? Eu vou falar um pouquinho para os coletivos que a gente trabalhou nesses 3 anos aí, arduamente, sem dinheiro, sem carro, andando de ônibus, andando de metrô, andando de trem, virando noite, viajando. O quanto vocês foram carinhosos com a gente, o quanto vocês lutaram para que isso acontecesse. A rede nasceu falando e andando. Hoje nós temos vários parlamentares de peso, então, brigam pela ética, brigam por todos os valores da rede. Isso vai fortalecer os coletivos que vão virar elos de verdade, que são os diretórios. A gente tem que pensar nisso, fortalecer mais esse diretório estadual, para que os diretórios municipais consigam nascer diretórios mais fortes. E a gente precisa deles, e nós conseguimos isso. A rede nasceu falando. Então, isso aí não é para qualquer um, não. São 3 anos aí de gestação, mas ele já nasceu aí com dentinho e tudo. Então, vamos aproveitar isso, né? Os coletivos unidos aí, a gente tentar agora uma nova composição da direção. Eu não estarei porta-voz, mas estarei aqui na rede o tempo todo trabalhando. Eu só tenho que agradecer todo o carinho e pedir desculpas às vezes que fui brava, né? Que eu tenho fama de brava, mas às vezes é necessário. Então, o mais necessário agora é essa união, que os coletivos entendam que a gente precisa agora de um consenso, porque a gente tem um partido forte. E esse partido forte vai fortalecer todos os municípios. Só assim a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Então, é isso. Muito obrigada e desculpa aí pelas bravezas aí da vida, nas andanças. Obrigada mesmo de coração. É isso. Eu vou chamar aqui o companheiro Gerson para fazer. Na verdade, quero conversar aqui com os companheiros. Eu acho que, com exceção dos companheiros e companheiras que
estão conhecendo a rede hoje, ou que se incorporaram à rede nas últimas 2, 3 semanas, e que são todos e todas de assinatura no Rio de Janeiro, no processo de construção, de sonho, né? Partilhando cotidianamente esse processo, esse projeto de construção de sonho. Nós nos encontramos nas ruas, nas esquinas, passamos o ano de 2013 nessa batalha, alguns de nós, uma batalha dupla, né? A resistência, a tentativa de dialogar com a nova política, que comecei em 2012, ainda na campanha para vereador, como a aridez do espaço da política que acompanhamos e vivenciamos juntos, né? Como foi na Câmara, como foi na relação com a direção do PSOL, né? É evidente que há companheiros e companheiras dignas, é evidente que há identidade de causa em muitos pontos, mas vivemos isso, né? Conseguimos chegar ao final de 2013 e, perto da concretização de um sonho, de um passo importante, sonhamos juntos as lágrimas choradas do emblocamento, da ação dos poderes, né? Congelando o processo de legalização da rede. Acompanhamos com alegria e nos esforçamos aqui no Rio, fizemos plenárias, reuniões e abraçamos a ideia e o gesto de generosidade e de inovação e de ousadia feito por Marina ao se colocar como vice de Eduardo Campos. Iniciamos uma caminhada de diálogo com o PSB, com o processo nacional, tratando entre nós com franqueza, com dúvida, com muitas vezes divergência. Choramos quando a tragédia se abateu e ceifou a vida de Eduardo. Fomos, as companheiras, os companheiros que estão aqui. Ontem nós tivemos a alegria de ter presente nesse auditório o Rubens Bontempo, que foi o coordenador da campanha da Marina no estado do Rio, pelo PSB. Vamos conviver com o Rubens, a generosidade, independente da localização política dos projetos partidários, mas um imenso desafio aqui no Rio, que era estarmos juntos da construção da campanha, ao mesmo tempo dialogar, ou estarmos dispostos a seguir dialogando, fazendo um esforço para manter o companheiro Sirquis e seus companheiros nessa caminhada, contornar, não é, o que era incontornável. Fizemos isso, os companheiros e companheiras aqui que vivenciaram as plenárias, o primeiro encontro estadual, o esforço pelo consenso, uma luta duríssima. Perdemos mais da metade do diretório, porque foi feito um diretório consensuado. Nós não aferimos peso político, né? Nós consensuamos o nosso primeiro encontro estadual, perdemos metade da direção estadual, porque foram embora. Alguns muito honrados, muito sérios, amigos até hoje, outros nem deram tchau. Foi duro. Tentar exercitar a nova política, negar o velho, olhar para o novo sem que o novo tenha ainda se constituído. Esse é um desafio permanente. Tenho me esforçado muito para fazer um mandato à altura da dignidade dos companheiros e companheiras que estão aqui. Tenho me esforçado muito para dialogar sempre. Temos dialogado sempre, entre todos nós aqui. Sempre. Não acerto sempre, mas dialogado a gente tem dialogado sempre, né? Tenho inúmeros defeitos, mas esse desafio é nosso, né? A gente tem exercitado, agora tem que esticar para lá, esticar para cá. E o companheiro painel, galerinha, né? Estão saindo dessa tarefa. Quero agradecê-los aqui de público pelo papel que cumpriram, a postura que tiveram, a despeito de divergências, de momentos, de tensões. Essas, até certo ponto, fazem parte da luta pela construção do novo. Mas reconhecermos esse desafio é muito importante. Foi fruto desse esforço construído por todos nós, a gente pôde hoje ter uma mesa, não de quem está chegando, aqui não tem mais ninguém chegando na rede. Aqui já estão outros companheiros na rede de sustentabilidade, já estão outros companheiros que sonham e sonhavam e seguiremos sonhando juntos os sonhos de transformação da realidade brasileira. O Julianelli, Molon, Fred, Painel. Aqui nessa mesa e nesse plenário estão irmãos de luta. Irmãos que ousam continuar sonhando, alimentando no coração a chama da utopia transformadora. Essa é uma vitória de cada companheiro e companheira que está aqui. Não é fácil.
Vamos dialogar agora sobre a possibilidade de constituirmos de maneira consensuada uma direção estadual. Primeira direção estadual legalizada. Aqui, os companheiros, eu quero fazer esse chamado, respeitando cada companheiro, respeitando o direito de divergência e me dando o direito de divergir, mas fazer um chamado. Aqui tem companheiros que legitimamente estão preocupados com a construção dos seus municípios e como organizarão de maneira franca, direta, com serenidade, mas dialogar. Samuel Maia, Samuel Marques, queridos companheiros que estão aqui, vamos discutir Caxias, a Baixada, Ediel. Sim, Teresópolis nesse momento nem tem prefeito, porque nós estaremos constituindo os diretórios municipais no início do ano que vem. E sei que muitos companheiros e muitos coletivos aqui estão preocupados com isso. E devem estar preocupados com isso, mas devem olhar para isso. A tarefa de construção da política municipal se dará, evidentemente, em conjunto com a direção estadual, mas na construção nos municípios e nos diretórios municipais. É preciso, isso é o principal, o Rolon está lembrando aqui. Nós precisamos ter aqui o desafio de congregar parte da memória histórica da construção da rede com os companheiros que estão na rede nesse momento. Congregar os desafios de termos uma referência programática que afirme nossas cláusulas fundacionais. Ter o desafio de trazer companheiros que têm experiência política, sim, para poder apostar e seguir apostando na juventude desse partido, sim, claro. É preciso que a gente tenha condição, reunir jovens, juntar companheiros, dezenas, centenas, é muito importante. É um desafio em aberto. Querido companheiro Felipe e outros que estão aqui, é um desafio em aberto. Ainda não o conseguimos fazer na cidade do Rio de Janeiro, nem no nosso estado. Vamos fazer junto, é importante. Mas eu queria, já falei demais, fazer esse chamado a cada um dos companheiros e companheiras que caminhamos juntos. Para mim hoje é um dia de muita alegria. É um dia de alegria pelo que nós conseguimos construir aqui, que está ainda muito aquém do necessário, mas já foi muito mais do que nós tínhamos antes, muito mais do que nós tínhamos antes, muito mais. Poder acompanhar e ser parte, no dia de ontem, do esforço do Julianelli, do esforço do Molon, para dialogar com os companheiros, poder ter sido testemunho do esforço do Luiz Eduardo essa semana, essas 2 semanas, nós adiamos esse congresso, os companheiros têm essa memória histórica, no diálogo com a direção nacional da rede, adiamos esse congresso que criou circunstâncias para muitos companheiros não estarem aqui, ou terem que fazer um esforço abissal para participar do processo de construção desse encontro. Quero registrar o papel do companheiro Miro Teixeira, fundamental, credenciando os companheiros, tendo a generosidade necessária sem perder a altivez, mas dialogando com todos nós que estamos aqui. O Miro é parte dessa mesa e da proposta que nós vamos apresentar aqui, parte fundamental. O esforço do Luiz, semana passada conversávamos, nos reunimos, eu estava em São Paulo, na verdade, se for fazer a agenda do Luiz aqui, estava em Vitória 2 dias, seminário de segurança para falar da última semana, ele estava lançando o livro, desculpa Miriam, que eu estou tão empolgado com o livro, tem que lançar lá em Vitória também. Luiz chega, senta para reunir com a gente à noite, puxa para lá, puxa para cá, precisamos conversar, a gente empurra o Luiz, Luiz está trabalhando o texto, fechando o livro, Luiz vai para São Paulo de novo na segunda-feira colaborar na construção, no diálogo com Marina, no trabalho político. Terça-feira está apresentando a rede para os companheiros de São Paulo. Mal chega quarta-feira tendo que ir para um outro compromisso no Paraná e nos aciona, para nos chamar a responsabilidade de praticar a nova política. A todos nós que estamos aqui, a mim, ao Molon, ao painel, à Valéria, ser a força política, ética, moral que nos representa a todos nós. No outro dia sai de madrugada, chegou aqui ontem à noite, eu tenho certeza que conversou muito com o Basileu e com o Zé Gustavo, nosso querido Luiz Gustavo. Hoje assumiu essa mesa de conjuntura. Estou dizendo isso porque eu lembro do Luiz, como a Ana lembra, eu estive em todas as caminhadas em 2013, e lá encontrava o Luiz, às vezes com muito mais energia do que eu, e ele tem um pouquinho mais de juventude do que eu. Quero reivindicar muito esse papel nesse diálogo feito pelo querido companheiro Luiz Eduardo. Estou dizendo isso, companheiros, porque, e eu sei que eu já falei demais, mas eu peço licença poética, porque essa caminhada
e o que nós estivemos juntos, nos esforçando e carregando. Eu posso dizer que eu estive em todas as reuniões da Rede do Rio. Posso ter estado ausente de uma ou outra, mas no elo municipal da capital, nas plenárias estaduais, nos nossos encontros. Todos. Em todas as principais tarefas da rede. E nunca nós estivemos tão fortalecidos como estamos no dia de hoje. Nunca foi tão feliz para mim como está sendo no dia de hoje. Não só por sermos mais do que éramos antes, mas por podermos partilhar com companheiros como Molon, como Julianelli, por podermos estar dialogando de maneira franca e termos sido parte de um esforço sincero para tentar construir o maior consenso progressivo possível, que possa ter, lembrando, querido companheiro Martiniano, um mínimo da satisfação necessária, não é? Com o desconforto tolerável, a máxima satisfação necessária, o mínimo desconforto tolerável. Esse é o esforço que os companheiros aqui, o painel, a Valéria se esforçaram, que nós aqui estamos juntos e que eu queria, de verdade, olhando nos olhos de cada um dos meus companheiros e das minhas companheiras que estão aqui, chamá-los a, mais uma vez, caminharmos juntos nesse desafio. Ao longo desses 3 anos, na regulamentação desse partido, que vai ser o partido mais importante da política brasileira. O trabalho de vocês está escrito na história. Né? De todos nós, está escrito na história. O segundo ponto é reconhecer também o valor e o trabalho daqueles que tornaram possível essa reunião aqui. A organização de um congresso desse, com certeza, é extremamente difícil, extremamente trabalhosa e precisa ter o reconhecimento público da minha parte. Então, claramente, reconheço o valor disso. E o terceiro ponto que abordo é esse exemplo que nós pretendemos dar aqui, que é importante que possamos dar de uma direção consensual diante do enorme trabalho que vamos ter pela frente. Temos campanhas a fazer, temos organizações a fazer, temos arestas a fazer e temos, principalmente, lutas a serem enfrentadas. E dando essa demonstração de consenso na organização inicial, nós estamos dando a demonstração de que estamos prontos para esse desafio que a sociedade do Estado do Rio nos impõe. E sermos um dos exemplos para o Brasil, de um partido que se organiza em torno de ideias consensuais. E essa ideia consensual é que nos permite sonhar tão grande como temos sonhado e como temos falado. Falamos que isso é um congresso de sonho, e realmente é um congresso que nos permitirá mostrar que a rede de sustentabilidade está pronta para propor as soluções necessárias para o Brasil. Então, eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui participar com vocês desse congresso. Coloco o meu mandato à disposição de qualquer um dos companheiros que precisar de mim, e agradeço a essa diretoria, a esse grupo de amigos, que a partir desse congresso se constitui como uma força da política brasileira. Obrigado. Bom dia, pessoal. Boa tarde, para uma parte pequena, mas bom dia ainda para a maioria. Todo mundo aqui esperando terminar essa parte da manhã para poder se alimentar, então não vou falar demais também para não concorrer com a fome, é uma concorrência desleal, né? Eu vou, por isso, ser breve. Eu fui convidado para estar aqui nessa mesa, nesse momento, para também, primeiro, fazer o meu agradecimento à Valéria e ao painel por esses anos de dedicação e na pessoa de vocês, a todas as pessoas que fizeram parte desse elo provisório estadual, as pessoas que estão no coletivo municipal, que estão trabalhando, que trabalharam até aqui, e um obrigado por todo esse tempo e por essas ausências também em casa, na família, porque todo o tempo que a gente dá para uma atividade é um tempo que a gente tira de outras atividades. Então vocês abriram mão de muita coisa e a vocês o nosso muito obrigado. Eu queria também agradecer muito ao Luiz Eduardo Soares, ao Martiniano, ao Ale Youssef e ao Giuseppe Coco, que acho que fizeram apresentações brilhantes daquilo que a gente tem pela frente
uma análise muito profunda da conjuntura brasileira, carioca, fluminense, né? E ao mesmo tempo apontaram já algumas pistas, colocaram algumas luzes aí no caminho que a gente vai ter que começar a construir. Os desafios são enormes, mas eu acho que a gente tem uma avenida diante da gente, e se a gente não errar, a gente vai fazer um bem enorme para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, para as cidades da Baixada, que precisam da rede, para as cidades do Grande Rio, para Niterói, São Gonçalo, para o interior fluminense, né? Que é um interior muito maltratado, muito esquecido, né? Então isso depende muito do que a rede vai se tornar. E o primeiro passo dessa caminhada, ou melhor, o primeiro passo dos que a gente tem pela frente, porque alguns já foram dados, mas o primeiro passo a ser dado agora é a construção desse elo estadual, né? E eu vim aqui também para dizer que estou apostando nessa construção que Valéria, Painel, Eduardo, Fred, Miriam fizeram com muito esforço, né? E pedindo de todos nós, a mim também, né? E de toda a plenária, a confiança nessa capacidade de quem está acompanhando esse processo de equilibrar, né, as contribuições todas, aproveitar ao máximo o que as pessoas têm para dar e certamente também reservando o mais importante para a construção dos elos municipais, que são os que vão tocar as campanhas municipais, que são as campanhas do ano que vem. Na verdade, esse elo estadual, a ideia, acho que é mais uma ideia de suporte, né, de apoio para aquilo que os elos municipais vão construir, né? Então, eu quero dizer que eu estou também acreditando e fazendo essa aposta, que é uma aposta brasileira nova para todo mundo, né? De construir elos por consenso, por esse consenso progressivo. E isso significa ter a capacidade de abrir mão, de ceder e de acreditar no outro. Eu quero dizer que eu estou nesse barco com vocês, apostando, acreditando no outro, cedendo e tendo a certeza de que é dessa forma que a gente vai construir uma rede forte no Estado, para apoiar os municípios e para a gente poder ter campanhas competitivas para o bem da população brasileira, não é para o bem da rede. A rede não é um fim, a rede é um meio para transformar a vida das pessoas para melhor. Então, contem comigo, a gente vai dar o melhor que a gente tem para a rede, na esperança de fazer o país que a gente tem precisa. Muito obrigado, pessoal. Bom, falo eu? Falo eu. Boa tarde a todos, já boa tarde. Acho que foi muito bom ser precedido desse preâmbulo que foi feito aqui, que de certa forma legitima sim a construção que nós tentamos implementar. Construção que veio com certeza lastreada em acúmulo, lastreada em capacidade, lastreada em vários pontos de vista, não apenas sobre uma ótica ou sobre uma perspectiva, mas principalmente sobre tentar enxergar o todo, tentar debaixo da floresta, né, subir, escalar a árvore e tentar olhar das copas e ver a dimensão. Acho que esse foi o esforço. Esperamos aqui apresentar e vamos apresentar uma lista, uma chapa que representa esse esforço que foi sintetizado aqui pelos companheiros que nos antecederam. Essa lista está aqui, é uma proposta, né, de consenso, esperamos conseguir esse consenso, e está com o Eduardo aqui que vai fazer essa apresentação. Nomes, né, que com certeza vão contar com o apoio de vocês. Assim, obrigado. Obrigado. A gente tem a proposta de encaminhamento, que nós vamos fazer a apresentação dos dois porta-vozes. As duas pessoas que a gente acha que pode estar conduzindo esse processo e legitimando mais ainda o que a gente pretende para a rede. Fred, questão de ordem primeiro. Questão de ordem, Samuel. Posso? A questão de ordem. Samuel, vamos apresentar primeiro. Precede a apresentação. Então, ok, a gente vai apresentar. Não, precede, a minha questão de ordem precede a apresentação dos nomes. Então, é uma coisa que a priori está... É a questão da territorialidade.
Tá ok, falei. Bom, até para a gente começar bem, né? Foi apresentado teses ao Congresso. E ontem foi apresentada uma tese de organização do Estado do Rio de Janeiro em 9 micro-regiões, garantida a horizontalidade por regiões, seriam 9 micro-regiões. Então, anterior ao debate de composição de chapa, nós temos que saber se tem se o Congresso tem esse entendimento, que nós vamos nos organizar em micro-regiões. Segundo, já encaminhar para os companheiros que nós, de uma forma horizontal, o Coletivo Municipal de Duque de Caxias, eu sou porta-voz, tenho que falar isso, nós indicamos o nome do companheiro Valci Antônio, que está desde o início da rede, para fazer parte do elo estadual. Então, eu acho que é primeiro fazer essa discussão se vamos nos organizar em cima da tese que foi, afinal foi uma tese, temos que votar se vale aquela tese ou não. A organização das micro-regiões, 9 micro-regiões, não sendo assim, aí passamos para outra fase. Valeu? Vezes, mas a tua tese, ela precede de um longo debate. E nas regras atuais, a gente tem que fazer esse trabalho agora de composição da nova direção pelas regras atuais. Não há como agora a gente mudar as regras ou decidir num espaço tão curto de tempo. Então, a gente vai debater isso de tarde, isso vai ser debatido por todos nós, mas agora a gente vai seguir com as regras atuais que estão valendo, que já foi mais do que votado para a composição da nova direção. Ok? Só, companheiros, com toda a fraternidade do mundo, há um estatuto em vigor na rede, todos os militantes que estão aqui, os dirigentes em especial, conhecem o estatuto. Há um regramento construído para a eleição. As propostas, concordando ou não, foram apresentadas pelo companheiro Samuel Maia, na verdade são propostas que consistem numa reforma estatutária. Serão apreciadas no ponto, serão aprovadas ou não pelo Rio de Janeiro como indicativo ao debate nacional. Será o Congresso Nacional da Rede, do dia 27, 28 e 29, que poderá promover ou não reforma estatutária. Quero crer que isso sirva como esclarecimento. Quero crer que nós consigamos fazer aqui o debate como ele tem que ser feito, não tenhamos, seja a partir de valorosas contribuições ou do desejo individual, um comprometimento ou uma tentativa de comprometimento de fazer o debate que precisa ser feito. Essa é a questão de ordem. Queria propor uma questão de encaminhamento. Independente dessa minha questão de ordem ser acatada ou não, essa direção acumulou uma proposta que me parece, eu acredito que os companheiros com certeza a respaldará. A importância dos porta-vozes, enquanto representantes institucionais da rede, enquanto companheiros que nos representarão e por isso precisam fazer a média do que somos, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, evidentemente precisam representar o melhor possível a todos nós. Então nós acumulamos, e queríamos propor a essa plenária como encaminhamento que o segundo encontro estadual da rede do Rio de Janeiro assumisse a seguinte condução metodológica para essa definição de direção. Que primeiro, se os companheiros concordarem, nós façamos a eleição dos 2 porta-vozes da rede, se possível por aclamação. Depois, nós façamos a apresentação da chapa, do Conselho de Ética, do Conselho Fiscal, façamos o debate sobre o maior consenso possível. Se for possível, teremos o maior consenso possível. Se não for possível, encaminharemos os 25 nomes titulares, os demais suplentes e os conselhos numa eleição democrática através de chapas, como prevê o nosso estatuto. Bom, encaminha, Fred, é isso. Então, vamos lá, acho que agora vai. Suspense. Temos... não, assim, uma proposta de caminhamento. Então, desculpa. Então, uma proposta de caminhamento, acho que temos consenso. Todos consensuaram. Então, nós vamos destacar, então, a proposta dos porta-vozes, que muito nos honra, para minha grande honra e felicidade. Eu queria
nominar aqui Luiz Eduardo Soares e Ana Paula. São as nossas indicações para os porta-vozes do Elo Estadual da Rio de Janeiro. Bom, nós temos consenso com os nomes que foram colocados aqui. Esses nomes foram por aclamação. Será esclarecido. Você não concorda? Não, eu quero entender. Nós vamos explicar. Eu posso colaborar com base em tudo que foi relatado aqui. Eu acho que as falas que antecederam foram no sentido de mostrar como foi a construção dessa proposta de consenso. Foi dessa forma. Foi tudo que foi relatado. Se você teve atenção para as várias dimensões que foram abordadas aqui, né? Inclusive, de cada uma das falas conseguiu tentar traduzir para a plenária a forma que foi estabelecido essa proposta de consenso. Só para a gente não perder o time e não gerar dúvida. Vamos fazer todos os debates necessários, mas para deixar claro, essa plenária, os companheiros que são delegados e delegadas que concordam e que concordaram que nós separemos os porta-vozes para serem eleitos, né, por esse plenário, por favor, se manifestem. Os companheiros que têm acordo, seja por palmas, se manifestem, por favor. Consideramos um consenso dessa plenária que é uma vitória a separação dos porta-vozes. Dito isso, nós encaminhamos a eleição do companheiro Luiz Eduardo Soares, da companheira Ana Paula Belmonte. Os companheiros que concordam, por favor, se manifestem. Por favor, aqueles que possam aplaudir por consenso a indicação dos dois companheiros. Isso é uma vitória da Rede de Sustentabilidade, é uma vitória do Congresso, do segundo Congresso Estadual do Rio de Janeiro. Vamos agora seguir a apresentação da chapa. Companheiro Eduardo, por favor, nomine os cargos, os nomes e vamos tocar esse debate com os companheiros. Pois eu não tenho dúvida de que se nós fôssemos ao critério de competência e capacidade para colaborar com esse processo, nós teríamos uma chapa com 100 pessoas. Nós não, infelizmente, não é possível, nós temos limitações e dentro dessas limitações nós acumulamos o diálogo. Obviamente, esse diálogo aconteceu ao longo de um período com várias pessoas, e agora aqui, se tivesse que parar para explicar ponto a ponto de quem foram as pessoas envolvidas nesse processo e como isso foi construído, nós teremos que fazer um outro congresso. Então, dito isso, eu vou ler aqui a composição da chapa que foi acumulada. Então, Luiz Eduardo Soares e Ana Paula porta-voz. Na composição na coordenadoria executiva, Ricardo Bratman, Eduardo Torpe. Coordenadoria de organização, Fred Mendes e Anderson Moraes. Coordenadoria de comunicação, Mário Neto. Coordenadoria de movimentos sociais, Miriam Cresce. Esse nome ainda tem que saber meus nomes, porque as pessoas podiam se chamar, né, Silva, né, ficaria mais fácil, mas cada um tem sua história. Coordenadoria financeira, Tite e César. Essa é a composição da executiva. Os demais nomes: Andréa Gouveia, Sônia Rabelo, Elizabeth Santos, Júnior, Valéria Tati, Jefferson Moura, Molon, Milo Teixeira, Julianelli, Márcio Garcia, Danilo Funk, Painel, Samuel Brown, Carlos David, Litz Vieira, Márcio Saraiva, Eugênio. Esses são os nomes dos titulares do Elo. Eu vou ler os suplentes: Luciana Moreira, Marcos Natividade, Getúlio Luzento, Casimiro Vale, Roldão, Roberto Siqueira, de Magé, Gilmar de Cabo Frio, Bete Prata de Búzios e Newton Salomão. Essa é a composição dos suplentes. O Conselho de Ética: Dr. Hilton Luz, Francisco Chagas, Edson da Creatinina e o suplente do Conselho de Ética, Sérgio Aguiar. Conselho Fiscal: Roberta, de Porto Real, Vanir, Fernando Veloso e o suplente do Conselho Fiscal,
Ricardo Mariano. Os companheiros aprovam. Por favor, se manifestem. Eu quero apresentar o nome que eu falei antes. Uma questão de ordem, por favor. Bom, tudo bem. Deixa eu só explicar uma coisa. Nós temos a opção de uma apresentação de uma outra chapa. Para manifestação individual, teria que ter disputa de mais de uma chapa. Nós podemos... Gente, olha só. Consenso não é unanimidade. Ponto. 2. Não cabem todos numa direção. A gente quer contemplar todos. A gente ainda vai ter mais tarde a eleição de delegados. Queríamos nós que todos aqui fossem da direção estadual, mas isso não é possível. Isso vai rodar, isso vai oxigenar. E para oxigenar, precisa que as pessoas também, para que a gente faça novas lideranças. Vamos renovar isso aí, daqui a 2 anos renova de novo. É isso que vai acontecer, a gente precisa caminhar. Deixa eu fazer uma consideração. Hoje, desculpa, eu vou dar uma questão da que já pediu, mas eu só queria fazer uma consideração. Questão de caminhamento, desculpa. Hoje, não é uma linha de chegada que nós estamos cruzando a linha, vamos botar a medalha no peito e vamos para casa. Não, isso é só o começo do trabalho. É só o início de uma construção. Companheiros sairão no meio do caminho, companheiros se agregarão, companheiros se aproximarão, companheiros se distanciarão. Mas hoje é só o início, gente. Vamos nos colocar à disposição, mas vamos exercitar o discurso da paz, vamos nos colocar, vamos nos disponibilizar, vamos nos doar, dar de si antes de pensar em si. Essa pode ser e deve ser a tônica desse Congresso. Eu só queria trazer essa reflexão. Vou passar para a questão de caminhamento, questão de ordem. Questão de ordem é que eu fui procurado pelo Fred propondo a suplência para Duque de Caxias. A gente entende que isso é um retrocesso, até porque foi construído coletivamente. Nós fizemos uma reunião de coletivo, conversamos com os companheiros e de forma horizontal indicamos o Valci, que nunca militou em partido nenhum, está até assustado com isso, mas está desde o início. E eu estranhei agora nem essa proposta ter sido contemplada. E ontem até o Jefferson, quando eu cheguei no ato, falou, pô, mas você grita. Eu falei, se a Baixada não gritar, ninguém ouve. Isso aí, perfeitamente. Se a Baixada não gritar, ninguém ouve. E eu sou de uma terra onde a gente tem que gritar, porque senão ninguém vê, é só massacre. Então eu gostaria de saber por que o recuo da proposta do companheiro do Fred. Eu acho que o encaminhamento tem que ser dado da seguinte forma. Existe outra chapa que queira disputar, o Estatuto prevê isso, prevê a apresentação da chapa. É sobre o mesmo tema? Sim, senhor. Em primeiro lugar, quero desejar boa tarde a todos. Sou de Nova Iguaçu. Há de convir que foi um município que em 2010, do estado do Rio de Janeiro, foi proporcionalmente mais votou na Marina Silva. E nós lá, em 2014, teve uma votação muito expressiva. E como bem disse o meu companheiro antecessor Samuel, a Baixada Fluminense, se ela não gritar, ninguém gritará por ela. Essa é a grande verdade. Então eu acho uma profunda injustiça, tá certo? Município como Nova Iguaçu, que é um município que originou a Baixada Fluminense, assim como o Duque de Caxias, que hoje tem um potencial muito grande que decide eleições. Não estamos falando só de eleição, estamos falando de companheiros que certamente irão fazer um diferencial. Companheiros também do interior, estou vendo aqui apenas um companheiro do interior como suplente. Eu acho, sinceramente, olha só, gente, se nós quisermos que a rede seja diferente, nós temos que começar diferente. Temos que começar com a horizontalidade, me perdoe, tá certo? Eu digo isso porque eu sou ético, eu tenho transparência naquilo que eu faço para qualquer pessoa e para qualquer partido. Eu estou na rede porque eu acreditei. Eu entrei na rede porque eu acreditei na transparência. Não estou dizendo que o governo não está sendo transparente. Mas veja bem, tem que ser... Me causou surpresa, sinceramente, quando veio aqui os nomes prontos. Me perdoe. Me causou surpresa quando veio os nomes prontos. Isso não pode acontecer. Porque se fosse no partido da direita, se fosse no partido qualquer, eu até aceitaria isso. Agora, veja bem, eu quero dizer que Nova Iguaçu, tá, seria bom se fosse representado, mas não faço questão. Agora, eu acho que tem que ter uma transparência para que se evite qualquer dúvida.
Eu sou um homem ético, graças a Deus, tá? Graças a Deus. E desafio a qualquer pessoa que seja, que venha contrariar a minha ética. Então, se a gente quiser ser um partido diferente, nós temos que começar desde já, elaborar um procedimento diferente. Então, é inadmissível Baixada Fluminense e interior, apenas com um suplente, figurar nesse plano. Dá licença, eu estou na minha fala. Então, eis aqui o meu apelo para o Congresso, acreditando na democracia, acreditando na transparência. Se preciso for, será feita uma chapa sim, mas eu gostaria que fosse feito consenso e que fosse o máximo possível a transparência para todos os companheiros. Muito obrigado. Vamos lá, abrimos as questões de ordem, encerramos, não tem mais questão de ordem, não é isso? Estamos no meio da votação. Vamos ter responsabilidade com o processo também. Nós contemplamos a fala, né? Só a guisa de esclarecimento, na suplência, o companheiro Diel disse que na titularidade, na suplência, tem vários colegas de vários lugares. Macaé, Resende, Cabo Frio, Búzios, Magé. Então, na Baixada Fluminense não é só Nova Iguaçu e Caxias. Só para deixar claro, é o que eu coloquei aqui. Só para deixar claro, eu acho que está encerrado esse ponto. Vamos dar encaminhamento à votação. Estamos no meio de um processo eleitoral. Eu quero lembrar disso. Quero chamar os companheiros à responsabilidade. Estamos no meio do processo eleitoral. Eu acho que agora tem a questão de encaminhamento, não é isso? Então, o encaminhamento é que estamos no processo de votação. Existe outra chapa que queira se apresentar? Não existe outra chapa que queira se apresentar. Então, eu acho que é o momento que nós... Isso está no regimento. Se você tivesse acompanhado o regimento, você teria se preparado para uma chapa. Então, agora perguntar agora não justifica, ok? Isso estava no regimento. Vocês podiam ter se organizado à vontade. Nós estamos no meio do processo de votação, tenho muito respeito ao Diel, ao querido companheiro Samuel. Eles têm divergências, faz parte, sabiam, conversamos, todos conversaram. Esse está marcado, esse é o ponto de eleição do elo estadual, nós estamos no meio de uma votação. Eu queria consultar os companheiros do segundo encontro estadual do Rio de Janeiro, que votam na chapa lida pelo companheiro Eduardo Torpe, que, por favor, se manifestem. Abstenção por declaração de voto. Eu também, declaração de voto. Ok? Consignados. Eleita a chapa. Sigamos ao próximo ponto da pauta. Está registrado, foi registrado aqui. Vamos abrir para a declaração de voto. Vamos respeitar também os colegas que estão com fome, estão cansados. Eu tenho certeza que a questão do nervosismo também passa pela necessidade de almoço. Vamos interromper o almoço, vamos ter tempo para conversar. Vamos almoçar, na volta a gente concede a declaração de voto. Não, senhor, eu não estou com fome, não, senhor. Tem que ser agora. A votação foi agora. Não, senhor. Um minuto, declaração de voto? Um minuto, declaração de voto. Vamos lá. A abstenção é clara. Eu acho que começamos mal dessa maneira. Eu acho que poderia recuar na votação, tentar uma composição, construir um consenso, já que houve... e falar que, desculpe, com todo carinho, eu acompanho, rodei o Estado todo, estou saindo do Diretório Estadual, do Diretório Nacional, rodei o Estado, falar que alguns lugares aqui tem mais representação que os coletivos que existem, por favor, nós temos que ter uma relação de confiança. E também quero saber, eu perguntei, o Fred não falou, olha, nós estamos contemplando o coletivo municipal de Caxias com o nome do Valci, e de repente nem isso aparece. Isso quebra a confiança. E eu falei há 2 meses atrás com o Jefferson e outros companheiros que a gente tinha que construir isso no diálogo com todo mundo, fazendo de forma extremamente transversal e transparente. Eu lamento, infelizmente, dessa maneira como foi encaminhada. Não está no consenso. Sinceramente, eu quero lamentar profundamente, né, a direção e a arbitrariedade do senhor Fred, meu colega advogado de profissão. Eu me decepcionei, tudo bem. Agora, tem um detalhe. Eu acho que concordo plenamente com o que o Samuel Maia falou, tá certo? E eu acho que, como a própria rede preconiza, o ideal seria uma composição, ou seja, seria
conforme, em último momento seria para votação, mas o ideal seria mesmo uma composição, um acordo. Até porque eu recebi um comunicado de que Nova Iguaçu também poderia fazer parte, mas aqui, pelo que eu estou vendo, eu recebi rasteira. Então, veja bem, olha só, eu acho que eu fiquei muito triste, para mim maculou, tá certo? Continuo na rede, sim, mas vou falar para os companheiros e companheiras, eu saio daqui desse encontro, se não voltarem atrás para fazer uma composição, eu saio daqui desse encontro hoje com o coração sangrando. Questão de ordem. Vou fazer uma declaração de voto. Uma declaração de voto. A questão de ordem antecede ali. Declaração. Eu abro declaração de votação para quem mas a questão de ordem aqui. Você abre para mim? Abre para mim? Abre. Obrigado. Companheiro, me desculpem pedir a palavra. Eu achei que era muito importante, mesmo na condição de convidado, que tem apenas direito à voz, de tentar elucidar aqui o mérito desse problema, para que a gente compreenda o problema da maneira mais ampla possível, que a gente ultrapasse o problema, resolvendo o problema da melhor maneira possível. Eu cheguei aqui na quinta-feira e presenciei conversas. O Fred certamente está desgastado, porque eu vi o Fred conversando com todos os parlamentares, com pessoas de todos os municípios, todas as variáveis possíveis, mais inclusive que a Valéria, vi a Valéria nisso também, vi o Jefferson, vi o Molon se integrando nessa tarefa, conversando com as pessoas, vi o Miro Teixeira, que eu inclusive comentei com o Jefferson, que para mim foi uma surpresa imensa, com aqueles 40 anos de Câmara Federal, cabelo branco, e debatendo e conversando sobre isso. Vi o Márcio, o Julianelli, eu vi todos esses companheiros aqui. E vi desde o primeiro dia que cheguei aqui essa diferença em relação à representação. Companheiros que gostariam de compor a direção. Esse problema do método do consenso progressivo, ele só existe com um tipo de coisa muito velha na política, muito antiga, que é o diálogo. Mas que é um elemento intransponível, insuperável. E o diálogo se dá, conversa com um, conversa com o outro, em torno de representação, de perspectivas políticas, que efetivamente nunca, ou muito raramente, resultam numa unanimidade. Às vezes a gente julga que tem um papel a dar, cumprir. Eu sempre fui uma pessoa muito insurgente nas organizações em que militei. Eu sempre fui um cara chato, eu sempre cumpri um papel questionador e, evidentemente, sempre tive relações de disputa com direções políticas. Mas há um elemento que a gente tem que levar em consideração quando a gente legitima ou quando a gente questiona um processo. E esse elemento tem que responder a seguinte pergunta: qual é, de fato, o percentual que representa esse consenso? O que é o nosso partido? As expressões mais importantes da representação estabelecida estão nesse acordo? As expressões mais importantes das lutas sociais estão nesse acordo onde nós estamos? Das opiniões e das correntes de pensamento, da diversidade política e ideológica estão nesse acordo? Estão. Mas não estão todas as pessoas nesse acordo. Esse é o limite do consenso progressivo possível. Quando não estão todas, e não há um consenso, existe sempre duas resultantes que são desgastantes, são negativas. A primeira resultante é a insatisfação. Mas uma insatisfação que, ainda não se compondo como outra chapa, não extrapola o consenso. Então, a manifestação de insatisfação dos companheiros é absolutamente legítima, mas não extrapola o consenso, não explode a chapa. O último limite é a inscrição de uma chapa que nos leva de volta à contagem das garrafinhas, à contagem dos votos. É um dilema muito difícil para quem quer construir uma metodologia nova. O diálogo, por fim, o impasse.
e depois do impasse, a acomodação na insatisfação tolerável, que é uma insatisfação tolerável, é chato você querer estar numa direção e não estar, ou então o limite da disputa no voto. O limite da disputa no voto é tão antigo e tão retrocedente como é um conchavo que frustra uma pessoa, um debate que frustra, uma composição que frustra. Não há saída para isso. Retroceder nas combis que vão contar votos é um problema dificílimo, é uma escolha que não deve ser nossa pauta. Então eu, com a solidariedade que tenho e manifesto aqui aos companheiros que levantaram a sua insatisfação, Samuel tem tido demonstrado há muito tempo uma visão mais federativa de partido. Desde a primeira vez que falei com ele, ele tem apresentado isso. Esse é um tema que a rede tem que levar em debate. Em princípio, não é uma visão de partido que me sensibiliza, Samuel, mas é um tema sério. Tem muitos teóricos que trabalham essa questão do municipalismo, do modo de construção. Eu acho que a rede tem que abrir um momento para tratar disso seriamente, compreendeu? Acho que não pode ser sempre que nós não temos nesse congresso a oportunidade e fica para depois. Mas creio que, tomando isso como referência, nós temos que levar em conta que é uma responsabilidade, que é uma vitória, construir uma chapa que tem aí mais de 95% das representações políticas da rede, para enfrentar o PMDB do Eduardo Cunha, enfrentar uma realidade muito difícil, e o PSOL do Marcelo Freixo, que não é o mesmo PSOL do Brasil. Não existe nenhum outro lugar do país que tenha uma outra esquerda tão bem posicionada por uma circunstância particular e pela generosidade do povo do Rio de Janeiro, como aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse momento, eu queria fazer um chamado a todos vocês que nós nos unificássemos, mesmo os companheiros que estão com sua insatisfação, que é legítima, nós nos unificássemos em torno dessa chapa e fizéssemos uma aclamação, desejando que ela nos represente a todos e que ela consiga consolidar a nossa luta e expressar as nossas vitórias do ponto de vista prático, que serão as vitórias do povo do Rio, as vitórias do povo brasileiro.